rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Bom dia! Que bom que vocês já estão a todo vapor. Maravilha a adoração que vocês participaram aqui nesta manhã, aquecendo o coração para a palavra de Deus agora que chega. O calor já está demais, vamos, cada um procure o seu lugar, quem está chegando, sem perturbar quem já está sentado. Isso. Bom, quando eu olhei os dois temas que eu deveria pregar nesse acampamento, eu pensei, o povo de Deus vai ficar meio assim comigo, né? Porque falei do pecado e agora venho falar sobre o cuidado com a mornidão. Mas eu não escolhi os temas da pregação, tá? Não fui eu. É uma pregação exortativa, porque é um apelo de Deus, é uma chamada de atenção de nosso Senhor, para vocês que provavelmente entre hoje e amanhã vão retornar para suas casas, para suas realidades, e não podem viver na mornidão. Então, essa pregação exortativa, eu já tenho que avisar vocês de antemão, que qualquer semelhança é mera providência. Pode aplaudir isso, tá? Qualquer semelhança é mera providência divina, que não quer deixar a mim e a você na mornidão, mas quer que nós vivamos profundamente a sua palavra. Por isso, a proposta dessa pregação é um olhar apocalíptico sobre a nossa vida. Um olhar apocalíptico? Não precisa ter medo do apocalipse, tá? Como alguns aí fora têm medo, abominam o apocalipse, né? Dizendo que o apocalipse não vai acontecer. Não tenha medo, porque para nós cristãos, o apocalipse é revelação divina. O apocalipse é o encontro com a nossa verdade. E às vezes a verdade é dura, e as pessoas não querem encontrar com a sua verdade. As pessoas têm medo da sua verdade, têm medo de se apresentar diante do justo juiz. Então a proposta é um olhar apocalíptico, mas no sentido de redescobrir a nossa meta. Qual é a nossa finalidade? Se não estar com Deus, sair do comodismo que muitas vezes nós caímos, sair daquela vida mais ou menos para acolher a graça de Deus. Livro do Apocalipse, por favor, capítulo 3, dos versículos 14 ao 22. Livro do Apocalipse de São João. É fácil de achar, viu? Porque é o último livro. Então já vai lá no final. Não fica aí folheando a Bíblia de um lado para o outro, que você vai dar a entender que de Bíblia você está entendendo muito pouco, né? É igual aquele povo que entra no avião, eu já reparei isso, né? A pessoa tem um assento 32D, aí entra no começo do avião e já começa assim a olhar, né? No 1. Não, gente, 32D você vai lá, quase na asa, lá fora. Então, Apocalipse é o último livro da Bíblia, tá? Capítulo 3, a partir do versículo 14, acompanhe com o padre. Ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve: assim fala o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço a tua conduta, não és frio, nem quente. Oxalá fosseis frio ou quente, mas porque és morno, nem frio, nem quente, estou para vomitar-te da minha boca. Tu dizes: sou rico e abastado, e não careço de nada, em vez de reconhecer que és infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Dou-te um conselho: compra de mim ouro purificado no fogo, para ficares rico,
e vestes brancas para vestires e não aparecer a tua nudez vergonhosa. E compra também um colírio para curar os teus olhos, para que enxergues. Eu repreendo e educo os que amo. Esforça-te, pois, e converte-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei na sua casa e tomaremos a refeição, eu com ele e ele comigo. Ao vencedor farei sentar-se comigo no meu trono, como também eu venci e estou sentado com meu Pai no trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Essa palavra é para quem? Para mim. Essa palavra é para mim. São palavras duras? São palavras duras. Se você for ler as cartas às outras 6 igrejas, porque o padre tirou uma carta à igreja de Laodiceia, que fundamenta bem o tema da pregação. Mas se você for ver as outras 6 cartas, para a igreja de Laodiceia, foi a única igreja que o Amém, que é Cristo, a testemunha fiel, foi a única igreja a qual ele só deu repreensões. Foi a única. As outras ele até reconhece muitas outras coisas. Mas esta igreja, ele dá a ela palavras duras de repreensão. Para quê? Para castigo? Você já aprendeu que não, né? Para punição? Não, porque o próprio texto já nos revelou o motivo pelo qual nosso Senhor está dizendo a nós essas repreensões. Porque eu repreendo e educo aqueles que eu... Não, está fraco. Aqueles que eu... Então Deus te ama, Ele não quer que você se perca. É por amor. A verdade que Deus quer revelar para você agora é por amor a você. É por amor à sua salvação. Porque a gente tem mania, né, de querer estar cercados só de pessoas que passem a mão na nossa cabeça. Aquela política, né? Eu não falo, você também não fala, né? Eu não te incomodo, você também não me incomoda, eu não posso falar, porque também a minha vida não é lá grandes coisas. Então, a gente não vai exortando uns aos outros, cai todo mundo no buraco. Nosso Senhor não faz isso conosco. Ele repreende e educa aqueles que Ele ama. E outra coisa, nosso Senhor percebeu que a igreja de Laodiceia, ela estava com a sua autoestima espiritual alta demais. Tem gente que é assim, né? A autoestima está lá na lua. E São Paulo, o que nos diz São Paulo? Que cada um faça uma justa estima de si mesmo. É isso que São Paulo diz. Se você pega a carta aos Romanos, no capítulo 12, São Paulo lembra-nos sobre essa verdade, que ninguém faça uma estima desproporcional a si mesmo. Ou seja, nós precisamos ter uma justa estima de nós. A igreja de Laodiceia, qual que é o seu nome? Que maravilha, todo mundo batizado aqui. Então, você, muito cuidado, para não ficar se imaginando, né, lá em cima, tão santo demais, tão perfeito demais, mas hoje nosso Senhor quer fazer a poda. Nosso Senhor quer te mostrar a sua verdade. Nosso Senhor quer redirecionar a sua vida. Nosso Senhor quer que você saia dos seus delírios. Só que dos dois lados, viu, gente? Tem aquele também que a estima está lá embaixo, né? No buraco. Tem quem está tudo ótimo, maravilhoso, eu não preciso de nada. Confissão? Para quê? Imagina, eu não mato, eu não roubo, eu não fiz nada. Para que eu vou me confessar dos meus pecados? Está tudo ótimo, como a igreja de Laodiceia achava que estava tudo ótimo. Mas também quem
acha que está tudo perdido. Eu não sirvo para nada, Deus não me ama, vejo o que está acontecendo na minha vida, eu já estou mesmo condenado, eu estou aqui nessa fossa, nessa situação. Então, a palavra de Deus para hoje, para agora, é colocar você na justa estima de você mesmo, de você mesma. É colocar você no lugar certo, no seu lugar. Por isso que quando nós lemos o texto que eu acabei de ler para vocês, apresenta Laodiceia. Qual que é o seu nome mesmo? Padre Donizete. Laodiceia, o seu nome, é o típico estado de muitos de nós cristãos. O estado espiritual da chamada mornidão. Mornidão. Nem lá, nem cá. Se fosse cá, né? No pecado, na miséria, frio, o fogo do Espírito ia tomar essa pessoa e ela se converteria. Se fosse lá, fervorosos, cheios do Espírito Santo, você não ia abandonar o Cristo nunca. Mas nós estamos aqui, mornos. Aquele estado que a gente chama de tibieza. Tibieza, uma pessoa meia, né? Metade em tudo. A mediocridade que reina nos nossos corações. Traduzindo no nosso português bem popular, a gente diria meia boca, né? Meia boca. É o cristão meia boca. Traduzindo bem popularmente. Vejam, nosso Senhor faz uma constatação: nem frio, nem quente. Você ouviu isso, né? Eu fiquei intrigado, mas por que esta repreensão, essa constatação da conduta? E eu queria falar para você do primeiro dado histórico sobre a cidade de Laodiceia. É importante conhecer o contexto. Por que o autor sagrado fala isso? Nem quente, nem frio. Porque Laodiceia, ela não tinha abastecimento próprio de água. Era uma cidade que dependia de duas outras fontes. Perto de Laodiceia, tinham duas fontes que provinham da cidade de Colosso, e essa água, que temperatura que era? Fria, porque vinha das montanhas, as montanhas de Colosso, e a água proveniente de Colosso era fria, então Laodiceia dependia dessa água. Agora, vinha uma outra fonte, do lado esquerdo tinha Colosso, mas do lado direito tinha uma outra fonte, de uma cidade chamada Hierópolis. Hierópolis. E esta cidade, ela era conhecida pelas suas águas termais. Ela era uma fonte de água quente. Então vejam vocês, está tudo aqui muito amarrado. Laodiceia está entre Colosso, água fria, e está entre Hierápolis, água quente. Só que como ela não tinha fonte própria, o que ela tinha que fazer com a água? O que tem que fazer com a água, gente? Canalizar essa água. Canalizar essa água. O problema era o caminho que a água fazia. O problema era o percurso que a água fazia. Por quê? Porque a água, ela chegava já em Laodiceia na temperatura morna. Por quê? Como era muito fria, até que chegava a Laodiceia, esquentava um pouco. Como era muito quente, até que chegasse em Laodiceia, esfriava um pouco. Então o problema está no percurso. O problema está no seu percurso. Você precisa caminhar com o Senhor. Você precisa caminhar lado a lado com Jesus. Você não pode abandonar o Senhor. Você não pode deixar o seu caminho. Aquelas águas quentes de Hierápolis eram águas terapêuticas, gente. As pessoas iam lá para ser curadas de doenças. As águas de Colossos eram águas frias, refrescantes no calor. Está suando aí? Eu estou suando aqui igual a tampa da chaleira, não é?
Já viu as aguinhas da tampa da chaleira? Ou da cuscuzeira, né, para os nordestinos? Pois é, as águas de Colossos, elas davam frescor, aliviavam o calor. O problema de Laodiceia era uma igreja estéril espiritualmente. Laodiceia não oferecia refresco para os que estavam espiritualmente cansados. Laodiceia era uma igreja que não oferecia cura para os que estavam espiritualmente enfermos. Era uma igreja estéril, zero à esquerda. Olha só, veja, onde está Laodiceia? Qual que é o seu nome? Maria, João, José, Bruno, Tiago. Onde está aquela promessa do nosso Salvador? A água que eu te darei vai se transformar em você, fonte de água viva, que vai jorrar para toda a eternidade. Onde está a graça de Deus que age em você? Onde está? Onde está a experiência que você faz com Deus? Você também e eu caímos em estado de mornidão. Não estamos mais sendo fonte de cura para as pessoas. Não estamos sendo fonte de alívio espiritual para aqueles que estão para baixo, tristes, abatidos, por causa da nossa mornidão. E nosso Senhor quer que você volte para casa, sendo fonte de água viva para as pessoas que estão ali com você. Você não pode voltar para sua casa morno. Você não pode pensar na hipótese de deixar ou não o pecado. Não pode, porque senão você volta para lá morno, morna. Você não pode pensar na hipótese, eu vou ou não tomar aquela atitude, é sim ou não. Ou você fica na frieza, ou você dá um salto para o fervor, para a vida da graça, para a fidelidade, para a busca de Deus. Porque se for para voltar e ficar no estado de mornidão, vou para lá, vou para cá, faço um encontro, faço o outro, vou e volto. Não, é melhor você ficar no estado que você está. Sabe por quê? Porque se você ficar em estado de mornidão, nosso Senhor, vomita você. A expressão é forte, é nojenta. O que é um vômito, né? Que coisa horrorosa. Mas é essa expressão. Tem que ser forte para chacoalhar você. Nosso Senhor não vai suportar. Então, nós não podemos ficar nesse estado de mornidão. Porque eu falava para vocês na pregação de sábado, o demônio ele é astuto, não é? Porque se ele amarrar você com esse diabo da tibieza, ele acabou com a sua vida espiritual. Porque é esse demônio da tibieza que atormenta muitos cristãos, que prende muitos cristãos numa vida espiritual xoxa, sem graça, sem fervor, mais ou menos. Nosso Senhor quer nos libertar desse demônio. Então, antes do demônio jogar a gente no inferno, porque ele quer isso, né? Ele quer isso. Ele vai jogar a gente na tibieza, na mornidão. Porque se você entrar no estado de mornidão, acabou tudo. Está tudo tranquilo para ele. Ele não precisa de mais nada. Repito, porque se você fosse frio, feito uma pedra de gelo, e buscasse o Senhor, e Ele encontrasse no seu coração abertura, você viria para a vida. Se você fosse quente, fervoroso, fervorosa, você não deixaria o demônio montar essa astúcia dentro do seu coração. Mas porque você está nesse estado de mornidão, você pensa que está tudo ok. A palavra de Deus não precisa mais. Eu precisar da palavra de Deus, para quê? É aquela velha história mesmo. Padre, eu não tenho pecado, eu não matei, eu não roubei, o que eu vou falar? E tem muitos de nós colecionando pecados veniais atrás de pecados veniais, vivendo a vida de qualquer forma. Sabe quais são os sintomas desse estado de mornidão? Sabe quais são os sintomas desse espírito maligno da tibieza? Anote aí. Medo dos obstáculos. Quem sofre
desse estado de mornidão, tem medo de enfrentar obstáculos. Outro, dramatização. Quase que tem que dar um draminho para a pessoa, né? Que é cheio de draminha, aí tem que dar um draminho para ela. Porque é tanto drama, dramatização, vitimismo, culpa em todo mundo, menos nela. Outra coisa, aversão à fadiga, a busca sempre dos atalhos, aquilo que é mais fácil, aquilo que é mais cômodo para mim, são os sintomas desse mal. Negligência em obedecer às regras, os pactos nupciais, do trabalho, da vida de consagração a Deus. A pessoa está sempre infringindo as regras, a pessoa está sempre transgredindo os pactos que ela fez, pactos com Deus, pactos com o seu matrimônio, pacto com pessoas, nos relacionamentos, nas amizades, sempre negligente nas regras. Incapacidade de resistir às tentações. Agora vem uma aqui, né? Certamente não tem isso aqui. Antipatia às pessoas zelosas, piedosas e caridosas. O estado de mornidão provoca em nós aversão àquelas pessoas que são zelosas. O morno é sempre muito crítico, aponta o dedo às pessoas zelosas, piedosas e caridosas. Vive perdendo tempo, não persiste nas coisas boas. Fiz um propósito, quaresma, penitência, não fazer isso. Dia 1, ok, dia 2, já caiu, largou para trás. Está se empanturrando já de chocolate, está metendo a cara já naquele doce que não ia comer, não é? Não persiste nas coisas boas. Então, segura firme aí, hein, no seu propósito de quaresma, hein? Não vai correr atrás do padre para ele mudar sua penitência, não. Mas desmascara isso, que às vezes tem dentro de você. Começa, eu vou rezar agora o terço. 1, 2, 3, 4 dias já acabou. Parou. Não, vida nômade. Olha só. Vira uma pessoa nômade. Sabe o que é isso? Que não tem casa, fica pulando de um lugar para o outro. Nômade nos relacionamentos, nômade no trabalho. A pessoa não para em trabalho nenhum. Ninguém suporta. Nômade nas amizades, nos grupos, nômade na espiritualidade, né? Lembra que a Darlene falou para vocês aqui? É cristão da geladeira, cheio de imã, né? Imã dos encontros. Fui naquele encontro, fui naquele. A geladeira está cheia. Pula de um canto para o outro. Mas conversão, vida nova, não vem para fora. Típica pessoa da pausa. Pausa café, pausa almoço. E aí vai, longas e longas pausas. Vive sob a ditadura do atraso. Chega atrasada na missa, chega atrasada na pregação, chega atrasado no trabalho. Não pense na outra pessoa, hein? Pense em você. Porque é para você essa palavra, é para mim, é para nós. Não pense quem está em casa, não. Senão é capaz da TV sair até do ar. Tão carregado que você vai botar esse pensamento aí. Aguenta aí, não sai do ar não. Tendência à superficialidade. Problema com o tempo e com o espaço. Eu estou no presente, mas estou vivendo o passado. Eu estou no presente, mas eu estou pensando só no futuro. Se o passado é ruim, meu Deus, não vai acontecer nada de bom. A minha vida foi só desgraça. É a pessoa que tem problema com o tempo. Problema com o lugar. Está aqui, mas a cabeça dela está lá na casa. Se ela está na igreja, ela está pensando no trabalho. Se ela está no trabalho, ela quer estar na igreja. Se ela está em casa, ela quer estar na igreja. A pessoa não se encontra. É gente que tem problema com tempo e com espaço. Eu só li aqui alguns sintomas. E aí eu continuo no texto. A igreja de Laodiceia disse, o Senhor disse à igreja de Laodiceia, você fica dizendo por aí, eu sou rico, eu não preciso de nada, eu tenho muita riqueza. E aqui eu tenho que te falar do segundo dado sobre a igreja de Laodiceia. Lembra que eu falei da água? Agora, por que Jesus falou? Você precisa comprar meus tesouros, você tem que comprar minhas vestes e o meu colírio. Vocês ouviram no texto, né?
Por quê? Laodiceia, ela era uma potência em 3 aspectos. A indústria têxtil, era uma fábrica de tecidos maravilhosa. Era uma cidade muito rica, porque tinha muitos bancos, money. E terceiro, Laodiceia tinha uma escola de farmácia, um estudo de farmácia, e eles desenvolveram um colírio muito especial para os olhos. Laodiceia era famosa nesses 3 aspectos. Então, ela se achava já potente. Imagina, 3 potencialidades, gente: produção têxtil, força bancária, escola de farmácia. Eu me basto, padre, mas eu já faço tanta coisa. Eu sou do grupo de oração, eu sou da pastoral, eu ainda sou coordenadora, né? Tenho todo aqui os meus títulos, quadros, fotos, que eu fui em tantos lugares, prêmios que eu ganhei na paróquia, de melhor coordenadora e tal, todas as seu aparato. O problema de bastar a si mesmo, a presunção de não precisar de mais nada, e aí fica difícil da palavra de Deus penetrar nesse coração. Laodiceia era presunçosa: eu não preciso de nada, eu já sou rica. E aí Jesus coloca o dedo na ferida: não, 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 não. Você é infeliz, miserável, pobre, cega e nu. Que dura verdade, hein? Vou dizer para mim: eu sou infeliz, eu sou miserável, eu sou pobre, eu sou cego e eu sou nu. Eu preciso de Deus. Eu preciso da graça de Deus. Santo Agostinho dizia: eu temo que Deus passe na minha vida sem que eu me dê conta, porque às vezes eu estou cheio de mim mesmo, eu estou só olhando para os meus talentos, as minhas qualidades, e aí nosso Senhor dá um conselho: compra de mim o ouro purificado. Qual é o seu tesouro? Qual é o nosso tesouro? Cristãos, católicos, qual é? Eucaristia, nosso tesouro, a Eucaristia. Eu preciso participar bem dela, me preparar para recebê-la. Diz a palavra: compra as minhas vestes brancas e veste a sua nudez vergonhosa. Confessa os teus pecados, bendito. Confessa os teus pecados, bendita. Não fica escondendo. Não fica se escondendo da graça de Deus, atrás das suas desculpas, das tuas justificativas, mas vai diante do sacerdote e confessa as tuas misérias. E bem que as vestes aqui é em todos os sentidos, né? Sejam as vestes espirituais, sejam as vestes também corporais, porque tem gente precisando de roupa, gente. Tem gente precisando de roupa. Tem muito homem precisando de roupa para ir para a missa. Tem muita mulher precisando de uma calça nova para ir para a missa, porque a dela já está toda rasgada, parece que ela passou no arame antes de vir para cá e rasgou todinha assim, ó. Coitada. Tem gente precisando de roupa. Noção, gente, noção do sagrado. Nós estamos vivendo mediocremente a nossa fé, é noção do sagrado. Nós estamos na presença de Deus. Na presença de Deus. E aí, nosso Senhor, eu termino, aparece aqui vocês viram o toque-toque aí? Na leitura? Viram? Pois é, tem um toque-toque aqui, porque ele disse: eis que eu estou à porta e bato. Você parou para pensar na força dessa palavra? Porque se alguém bate na sua porta, ela está de que lado? Ela não vai bater do lado de dentro, né? Normalmente ela bate do lado de fora, né? Pois é, será que nós não deixamos Jesus do lado de fora, não? Será que Jesus não está do lado de fora da vida de muitos de nós, não? Será que Ele não está suplicando, batendo a porta do seu coração nesses dias, porque você deixou Ele de fora, não? Só você quer governar a sua vida? Você quer fazer do seu jeito? Você tirou Jesus do seu casamento? Você tirou Jesus do seu trabalho? Você tirou Jesus dos seus relacionamentos? Será que Ele não está batendo a porta do seu coração, dizendo: deixa eu entrar, porque se você abrir, eu farei com você
uma ceia. Eu vou sentar com você, nós vamos ceiar, eu com você, você comigo. E eu vou aquecer de tal modo o teu coração. Lembra daquela passagem dos discípulos de Emaús? Mas não ardia o nosso coração enquanto ele falava? Será que nosso Senhor não vai ser capaz de entrar dentro do teu coração e aquecer o teu coração como aquelas fontes termais de Hierápolis que tinham água quente, curadoras, terapêuticas, que curavam, que faziam trazer vida nova? Mas o problema era o percurso até chegar à Laodiceia. Jesus não quer que você fique pelo caminho. Jesus não quer que você deixe essas pérolas preciosas que você recebeu aqui esses dias, que você deixe-as pelo caminho. Não, nosso Senhor quer que você leve cada pérola. Quem participou de todas as pregações aqui, levanta a mão. Maravilha, certamente tem muitas pessoas em casa que participaram de todo o acampamento, acompanhando todas as pregações. Foram pérolas preciosas, foram graças de Deus para a sua vida, para te despertar de novo, para uma vida nova, trazendo você de volta à vida. Não desperdice esta oportunidade, deixe essa mornidão de lado, dê um salto para a vida, dê um salto para Cristo, volte-se completamente para Ele, busque-o de todo o coração, com todo o fervor. Não busque-o pela metade. Eu vou de vez em quando, agora eu vou uma vez no mês, pelo menos eu vou na missa. Não, pelo amor de Deus. Vá no mínimo todo domingo, e se você puder, vá também durante a semana, buscar Jesus na Eucaristia, adorar Jesus na Eucaristia, ter o contato com a palavra de Deus, se confessar regularmente. Tem tanto santuário por aí, tantos santuários, onde tem sacerdotes para atender confissão. E eu quero aqui agradecer imensamente todos os sacerdotes que dão a vida nos confessionários desse Brasil, espalhados em tantos lugares. Aplauda os sacerdotes. Bendito seja Deus pela sua vida doada, pelo ministério que você assumiu e você tem dado a vida por ele. Sacerdotes que estão lá na região norte do nosso país, onde tem escassez de padre, mas estão dando a vida lá, levando o conforto espiritual para tantos corações. E você tem oportunidades de se confessar e não vai buscar, mas você não vai sair daqui com essa mornidão. Você vai sair daqui com o coração cheio da graça de Deus. Amém? Aplauda o seu propósito, aplauda a sua decisão, aplauda o que você quer daqui para frente e coloque-se de pé agora. Vamos pedir um derramamento da graça de Deus, para que nós saiamos desse estado de mornidão. Se você está frio, nosso Senhor vai aquecer teu coração. Se você já está quente, incendeia quem está perto de você. Mas se você está no estado de mornidão, nosso Senhor repreende aqueles que Ele ama e quer tirar você dessa situação, quer tirar você desta condição na qual você se encontra. Levante o seu braço e agora solte a sua voz com as suas palavras. Peça: Senhor, derrama sobre mim a tua graça. Senhor, derrama sobre mim o teu poder, porque eu não quero mais, Senhor, viver na mornidão. Eu não quero mais viver fugindo da minha verdade, fugindo daquilo que eu tenho que assumir, fugindo daquilo que eu tenho que viver. Assumir, Senhor Jesus, com toda a força, com todo o entusiasmo, a minha vocação, casado, sacerdote, consagrado, leigo engajado, que eu viva, Senhor Jesus, na tua graça. Solte a sua voz no Espírito. Vem, Senhor, vem sobre nós com o teu poder, vem sobre nós com a tua graça e enche-nos, Senhor. Restituirei suas forças, te atrairei a mim e te darei o quê? Filho amado,